quando nós dois, eu e Léo, resolvemos participar da Olimpíada. Rapidamente a gente resolveu que o negócio é a gente juntar as forças para se apoiar. Além disso, essa ideia de juntar as forças vem sendo reforçada pelo Gladys, que já nos colocou nos reforçando, né, nesse trabalho de que, como ele diz, todos juntos somos fortes. Então é isso. Aqui tem gente de Monteiro, aqui tem gente de Picuí. Hoje eu também convidei o pessoal de Catolé do Rocha, que pode ser que alguns entrem depois, enfim. É um pouco mais incerto, porque eu só convidei hoje. Mas a gente vai aí se apoiando nisso, né, de estar interessado na Olimpíada de História. O professor Léo não pôde entrar hoje, porque ele estava com consulta marcada. Ele está bem, mas, enfim, foi lá fazer o check-up, porque depois dos 30, as coisas vão complicando. Mas eu não quero me alongar muito, porque o negócio é a gente escutar a Gladys e aprender com ele. Então, já reforço mais uma vez a ideia de que aqui é um espaço aberto para a gente conversar com ele, para a gente perguntar a ele, para a gente descobrir aí quais são os segredos de chegar na final. Então, Gladys, fica à vontade. Obrigado, Max, pela receptividade. Obrigado a todos pelo convite, né? A vocês, alunos, tanto do campus de Picuí quanto do campus de Monteiro. É muito bom poder conversar com vocês, trocar algumas ideias, né? Eu também trouxe aqui para dialogar com a gente duas alunas que têm uma experiência interessante com a Olimpíada. Está com a gente aqui a Heloíse Regis e a Catarina Ramalho. São duas alunas que têm uma experiência muito bacana com a Olimpíada, já chegaram à final, uma conquistou medalha, é monitora da Olimpíada, então vai poder dialogar com vocês, trocar ideias, né? E tentar aqui trazer para vocês um pouco daquilo que a gente vivencia com a UNHB. Eu fico muito feliz que vocês possam estar interessados em participar da Olimpíada, né? E desde já convidar vocês a esperarem, a terem paciência, né? Saberem ouvir, né? Analisar as coisas para que vocês possam colher um bom fruto, sabendo que a Olimpíada ela é um processo, né? E ela é um processo que nos leva a um despertar de um olhar histórico, né? Ela é uma prática de ensino, uma prática educativa para que você venha trabalhando a sua percepção de história. E por que eu quero abrir falando sobre isso, né? Porque não é obrigado necessariamente você ser apaixonado por história e participar de uma Olimpíada de História não quer dizer que você vá se tornar historiador. Se você se tornar, melhor ainda. Mas se não, que você permita que a Olimpíada ensine a você a ter uma leitura diferente de mundo, a ter uma percepção diferente da história, né? A ter uma capacidade de dialogar em equipes, já que você trabalha numa Olimpíada por equipe, né? Então, pensar o significado do que é uma equipe, né? Que é diferente de grupo, de ajuntamento. Então, vocês começarem a pensar um pouquinho sobre isso, e aí a gente vai tentar dialogar com vocês nesse momento, né? Em alguns momentos eu vou estar falando, né? Em um outro momento quem vai estar falando são as meninas que vão estar contando para vocês também um pouquinho da experiência delas, né, de como elas vivenciaram, afinal elas já estão aí há 3 anos, né, vivenciaram a Olimpíada pelo menos há 3 anos, então que vocês possam colher essa informação dela o máximo possível. E fiquem à vontade para perguntar, para indagar, para questionar, né? Porque eu acho que esse é o grande ganho da Olimpíada, tá? Eu não sou o lugar da verdade, eu não sou aquele que possui o conhecimento, mas eu sou aquele que consegue dialogar com vocês e compartilhar com vocês algumas experiências. E o que eu quero trazer para vocês é um pouco da minha experiência. Se a minha experiência vai ser útil para vocês, eu vou ficar extremamente feliz em poder ajudar vocês, em poder tirar dúvidas, em poder mostrar alguns caminhos.
Para isso, eu montei uma apresentaçãozinha básica para fazer para vocês, tá? Essa apresentação, ela divide-se em algumas partes. Nós vamos tentar um pouco conhecer a Olimpíada, depois de conhecer a Olimpíada, conhecer como o Campus Campina Grande conheceu a Olimpíada, como é que se chega ao Campus Campina Grande, à Olimpíada, né? Aí eu vou trazer para vocês uns 2 exemplos de questões, de materiais que foram produzidos, e no decorrer disso, as meninas também vão estar podendo falar da experiência delas com as questões, como elas analisam, como é feito isso, né? Então, desde já eu quero dizer para vocês que estamos abertos ao diálogo, né? Abertos às perguntas, aos questionamentos, e no momento que vocês se sentirem úteis, né? Ou motivados, ou usa o chat para questionar. Se não for pelo chat, que você possa abrir o seu áudio e dizer: professor, não entendi isso, fala de novo, me explica, me ajuda, que a gente possa, ao final da nossa conversa, né, sairmos daqui assim: que bom, nós vamos ter mais pessoas fazendo a Olimpíada, mais pessoas querendo participar dessa experiência que é magnífica, tá certo? No meu entender hoje, né, é uma das maiores riquezas que nós temos na parte de ensino de história, né, uma oportunidade ímpar para pensarmos um pouquinho sobre o ensino de história, tá bom? Olha, eu falo muito, então se eu estiver falando demais e se estiver rápido demais, vocês, professor, mais devagar, dá uma pausa, mas fiquem tranquilos quanto a isso daí, tá certo? Vamos começar fazendo uma perguntinha básica. Já fizeram a inscrição na Olimpíada? E aí, gente? Muito bem, olha, Fernanda já disse que sim, Yasmin, Jamile, muito bem. Todos que estão aqui formam equipes ou são equipes distintas? São equipes distintas, Gladys. Então, beleza, ótimo. Então, vamos lá, gente, vamos conversar um pouco. Só para te explicar, tem gente de Picuí e gente de Monteiro, mas a gente não misturou equipes de Monteiro e Picuí, né? Cada um tem... Isso, cada um tem o seu lugar no campus. Né? Isso, muito bom. E só mais uma coisa, Gladys, que eu acabei de deixar de comentar. Gente, hoje é dia de luta, hoje é dia de paralisação nacional contra a reforma administrativa. É uma reforma que está vindo aí querendo acabar com o serviço público, querendo acabar com a estabilidade, diminuindo os poucos serviços públicos que a gente ainda tem no Brasil, e a gente só manteve a reunião por conta dessa dificuldade da gente conseguir encontrar um momento em comum que a gente conseguisse juntar o pessoal dos 2 campos. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que a gente se juntar para pensar a história, para pensar a Olimpíada, também é uma maneira da gente problematizar esse tipo de coisa e pensar para o presente, né, nas lutas que a gente tem que batalhar hoje. Mas, então, é isso, assim, só para não deixar passar batido, tá? Ótimo, Marcelo, boa ressalva. E sempre acreditar naquilo que nós encontramos e cremos que é o IEF, né, que é uma escola pública de qualidade, voltada ao ensino técnico integrado, preocupado na formação de vocês técnica, mas mais do que tudo, preocupado com a formação de vocês enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, enquanto pessoas que pensam e dialogam sobre a sociedade, com a sociedade e na sociedade, tá certo? Então, vamos lá, gente. As meninas já querem falar alguma coisa? Heloíse, Catarina? Não, Glide, pode introduzir. A gente vai fazendo as interferências depois. Beleza, muito bem. Então, vamos lá.
Muito bem, chegou para você aí o slide, aparece para vocês aí. Muito bem. Então, esse é o nosso projeto hoje, é o nosso objetivo, é tentar pensar um pouquinho sobre a UNHB como uma prática educativa de ensino de história no campus Campina Grande. E observe que eu já trago para vocês talvez uma possível novidade. Observe que eu não penso ela apenas como um jogo, eu não tenho ela como uma atividade de gamificação apenas, em que precisamos chegar para ganhar. Não, nós ganhamos na medida que estamos vivenciando ela. E aí, pensando ela exatamente como uma prática de ensino, como algo que vai sendo desenvolvido no decorrer da Olimpíada, mas que ela extrapola o lugar da sala de aula e necessariamente o lugar de Olimpíada. Ela vai nos ensinar a perceber a história, a pensar a história, né, a dialogar com a história, para que a gente possa ter uma percepção de mundo, uma percepção a respeito da sociedade, dos contextos históricos e daí em diante. E aí, de início, aquela contextualização geral sobre como surgiu a Olimpíada Nacional em História do Brasil. A Olimpíada Científica, ela existe já desde as décadas, se você pesquisar ali, a década de 40, 50, nós já tínhamos Olimpíadas Científicas. E as Olimpíadas Científicas estavam muito ligadas a disciplinas da área de exatas ou da área de matemática, né? A Olimpíada de Matemática, a Olimpíada de Física, de Biologia, né? A Olimpíada de Química, e não havia uma Olimpíada que pensasse, né, a área de humanas. Há uma Olimpíada geral, chamada Olimpíada do Conhecimento, né, mas não existia uma Olimpíada específica de História. E isso começou a mudar a partir de 2008, né, quando foi criado o projeto de extensão da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, né? E ela surgiu um primeiro protótipo em 2008 como uma proposta, e essa proposta foi incorporada de fato em 2009. E aí, em 2009, teve início a Olimpíada Nacional em História do Brasil, desenvolvida pelo Departamento de História da Unicamp, junto com alunos de pós-graduação e graduação daquela instituição de ensino, e hoje ela se encontra na 13ª edição. Então, começa em 2009 e nós estamos em 2021, estamos entrando na 13ª edição da Olimpíada. Ela teve duas peculiaridades, né? Ela começou em 2009 e até 2019 ela ocorria geralmente entre maio e agosto. Em 2020, né, porque você tem as fases eliminatórias, de maio a cada semana, você tem 10 questões e uma tarefa a cumprir, aonde vai nos criar um processo de eliminação das equipes para que você chegue à final em agosto, e a final era presencial na Unicamp. Em 2020, você vai entender que houve uma quebra nesse cronograma entre maio e agosto. Por que houve uma quebra? Por causa da pandemia. A Olimpíada ela passou por uma reordenação no sistema e ela ocorreu, na verdade, entre setembro e novembro, né, não tendo o que nós chamamos de final presencial. Então, a final não ocorreu na Unicamp, ela ocorreu via online, né? Nós conseguimos chegar à final esse ano mais uma vez, e estamos aqui com vocês pensando como nós vamos fazer para que vocês também possam chegar à final, ter a alegria de estar na final. Seja ela presencial, se nós já tivermos vacina suficiente para todos e pudermos viajar à Unicamp, se não, que seja uma final online, mas que seja, né, uma final proveitosa de conhecimento, de muito aprendizado para vocês. É uma experiência ímpar estar na final, né? Não digo a vocês assim que
ganhar a medalha não seja magnífico, é fantástico. Porém, o processo para se chegar à final, o processo para estar na final, é quem nos ajuda, é quem nos conduz a um aprendizado maior, a uma construção de um conhecimento maior. Como vocês já sabem, cada equipe, né, reúne 3 alunos e um professor. Então, você comece a perceber o seu professor Maxwell, o seu professor Leonardo, como membro da equipe. E por que isso é interessante que você entenda? Porque nesse instante você vai perceber que ele é mais um a somar. Ele não é aquele que vai lhe dar a resposta e ele não é aquele que vai marcar, dizer para você, marque tal alternativa. Mas ele vai ser, junto com vocês, um somador, aquele que vai conduzir para vocês as possibilidades de escolhas para você fazer a marcação lá no gabarito. Porém, vale salientar que, como ela é uma Olimpíada oferecida para alunos tanto de 8º ano quanto do ensino médio, então as questões ela têm uma paridade de construção, né? Elas convidam você a desenvolver 3 coisas, né? Elas convidam vocês a pensarem a história, a ler os documentos e a pesquisarem. Então, isso para a gente é muito importante que vocês comecem a dialogar com esses espaços. Por quê? Porque ele começa a convidar vocês a serem atores ativos da história. Vocês são sujeitos históricos atuantes no processo de desenvolvimento da Olimpíada. Como as questões ela tem uma alternativa errada e 3 alternativas corretas, ela vai pedir que você pesquise, que você indague, que você questione, que você analise os documentos e que você permita que os documentos falem com você. Por que isso é interessante? Porque nesse momento você começa a perceber a Olimpíada não como uma Olimpíada científica estática, como a de matemática que tem uma resposta simples e pura para determinadas questões. Não, aqui você vai pesquisar, questionar, indagar as fontes, analisar com a equipe, ver quais são os prós e contras sobre possíveis alternativas para que você possa construir uma escolha coerente. O que é importante para a gente pensar nisso? É que você está começando a trabalhar a leitura de documentos, a compreensão da história, a análise de fatos e, acima de tudo, a perceber que você é capaz de construir um discurso histórico, de analisar, de pesquisar, de descobrir esse universo. Então, que você possa começar a pensar a Olimpíada como isso, e é por isso que eu entendo ela como uma prática educativa, como uma prática de ensino, e não necessariamente como um jogo, porque se fosse o jogo, seria exatamente uma competição pela meritocracia, e o que nós, principalmente no campus Campina Grande, defendemos, e nossas equipes compreendem bem isso, é que não existe a meritocracia individual, existe um trabalho coletivo do debate, da discussão, né, da construção do conhecimento. Nós nos reunimos num auditório e nós ficamos no auditório de 1h30 da tarde até 6 horas da noite para discutir a prova, para debater as questões, para pensar as possibilidades. E por isso ela é uma prática educativa, porque não é o aluno que vai saber mais história, mas é o aluno que vai conseguir orientar o seu olhar para compreender as entrelinhas, para entender o que não está dito no documento e construir um caminho para desenvolver a alternativa a ser marcada, sempre na perspectiva da equipe. Ok? Vocês estão entendendo até aqui? Tudo claro? Tudo azul? Posso continuar? Muito bem. Vamos com lá. E aí, o que é que acontece? Quando nós estamos pensando a história nessa perspectiva e a Olimpíada, eu preciso entender qual o universo que envolve isso. E aí, olha só, essa é a abordagem, né, da Olimpíada do ano passado.
Então, observa como para a gente esse universo é muito interessante. Olha só, se formaram 17.457 equipes. Isso é interessante, porque são 3 alunos mais o professor orientador, o que nos dá um total, aproximadamente, de 69.828 pessoas dentro do país, pensando a Olimpíada de História, pensando sobre como a história pode ser indagada e como ela pode questionar a história do nosso país. E isso, para a gente, é primordial. Dessas 17.457 equipes, 410 eram da Paraíba. E dessas 410, 40 equipes eram do campus Campina Grande. Dessas 40 equipes do campus Campina Grande, 3 equipes chegaram à final ano passado do nosso campus. E dessas 3 equipes, uma conquistou medalha de bronze e 2 conquistaram a menção honrosa, que nós chamamos de medalha de cristal. Então, observa como para a gente ela é interessante perceber o montante de pessoas que se envolvem com a Olimpíada, mesmo em meio à pandemia, mesmo a necessidade da aula remota, as dificuldades de encontrarmos pessoalmente, mas há um anseio de compreender a Olimpíada. E aí nós podemos fazer isso onde nós estamos. E isso que nós estamos fazendo aqui é primordial para a gente entender a Olimpíada como um elemento de educação histórica, né? De ensino de história, para além de uma simples competição. Então, nossos alunos não recebem nenhum ponto para participar da Olimpíada. Eles procuram pelo interesse da história, pela metodologia que a Olimpíada nos oferece, pela forma como a Olimpíada nos convida a aprender história. E isso para a gente é importante e é interessante que vocês comecem a pensar sobre isso, né? O que é que eu posso aprender com a Olimpíada de História? E quando eu aprender com a Olimpíada de História, como, né, eu posso utilizar, e esse é um segredo importante, como eu posso utilizar o que eu aprendo na Olimpíada de História dentro das outras disciplinas. Porque quando você aprende a ler o documento, você vai aprender a ler o documento em História, mas ele vai servir para a filosofia, para a sociologia, ele vai servir para você ler um texto literário, ele vai servir para você compreender uma questão de química, de física. Por quê? Porque agora o teu olhar foi despertado para ver determinados elementos que antes estava submisso, ou antes estavam escondidos. E agora o teu olhar investigador, um pouquinho daquele olhar CSI, quando você assiste CSI, você não quer simplesmente, eles não buscam as pistas que estão em cima, eles vão buscar as pistas que estão superficiais, que precisam ser melhor interpretadas, que precisam melhor ser indagadas. E quando você faz isso, você vai descobrindo a trama. E aí é interessante que você começa a entender a história como uma teia que vai interligando fios e vai conduzindo você a criar possibilidades de leituras. Por isso que eu digo para vocês, quando eu vou para o aulão com minhas equipes para discutir as questões, eu tenho uma percepção sobre a possibilidade das respostas, mas eu não tenho a resposta. Eles que irão construir o caminho das respostas pela indagação, pelo questionamento, pela perspectiva deles, pela forma como que leram o documento, como entenderam isso. Isso é interessante pensar, porque agora são vocês, as equipes, os alunos, pensando a história, ocupando esse espaço, dialogando com esses lugares. Certo? Bom, aí eu montei para vocês a Olimpíada, né? Apresentei para vocês a Olimpíada. Como a Olimpíada chegou no campus Campina Grande? É aí onde para a gente começa uma outra história. Observe que eu falei para vocês que a Olimpíada é de 2009, né? Em 2010, eu já participei da segunda edição da Olimpíada, mas não participei como professor do IFPB, participei como
professor de uma escola estadual chamada Álvaro Gaudêncio de Queiroz. Eu consegui escrever 2 equipes naquele ano. Nós, com todas as dificuldades de estudarmos numa escola que não tinha laboratórios de informática, que não tinha computador, os meninos não tinham acesso à internet, né? Nós conseguimos chegar até a semifinal, né? Chegamos muito longe, ficamos satisfeitos em meio aos dilemas, mas principalmente porque os alunos começaram a ser protagonistas no processo, né? O meu papel era extrair a prova do sistema, colocar a prova no Word e passar para eles, e eles iam pesquisando, eles iam buscando as possibilidades. Nós tínhamos um encontro só por semana, e olha que não havia WhatsApp, nós não tínhamos redes sociais, então era na distância. E o que é que a gente conseguiu? Uma das avós de uma das alunas, quando percebeu a importância que a Olimpíada começou a ter para a sua filha, essa senhora, ela tinha um computador que tinha internet em casa, e ela ofereceu a sua casa para que a gente pudesse fazer as aulas da Olimpíada. Então, uma vez por semana, a gente se encontrava na casa de uma aluna para discutir a Olimpíada de História. Veja como isso para a gente foi primordial para encontrar táticas, caminhos, para encontrar as possibilidades de compreender a história. Às vezes você pega a prova e você quer que a resposta venha de imediata. Não, você vai precisar desenvolver táticas, caminhos, estratégias, ver as experiências, compreender os documentos, questionar os documentos para chegar a um bom resultado, que não necessariamente significa dizer ganhar uma medalha. Pode ser a compreensão da história, a descoberta de novas fontes, a indagação de novos questionamentos. E aí, o que aconteceu? Em 2010, eu fui aprovado no concurso do IFPB, fui nomeado em 2011, e aí de 2011 para cá, o IFPB, assim que eu entrei no IFPB, eu já levei a Olimpíada para apresentar ao pessoal. De 2011 até 2020, quando foi a última Olimpíada, nós estivemos em todas as finais que participamos, né? E isso mostrando que nós poderíamos chegar lá, né? Que nós poderíamos vencer. Isso não significa dizer que nós conquistamos medalhas em todas as edições, mas que era possível os alunos do IFPB chegarem à final e conquistarem medalhas. Como resultados diretos, se a gente for pensar apenas no quadro de classificação para a final, nós temos 3 medalhas de prata, 4 medalhas de bronze, 25 medalhas de cristal dentro dessa nossa experiência. E para a gente, qual é o grande ganho? É que em 2011 só existia a Olimpíada de História no IFPB Campus Campina Grande. E aí, o que é que nós começamos a fazer? Nós começamos a trabalhar aquilo que Maxwell chamou a atenção lá quando ele abriu a fala, né? Juntos nós somos fortes. Então, nós começamos a criar uma rede de amigos, de professores, de alunos que são também apaixonados pela Olimpíada, que querem aprender com a Olimpíada e que querem participar da Olimpíada. E aí, o que é que aconteceu? A Olimpíada começou a se multiplicar dentro do IFPB. Então, nós temos agora equipes em João Pessoa, em Cabedelo, em Guarabira, em Esperança, aí em Monteiro, em Picuí, em Catolé do Rocha, em Campina Grande, e nós queremos que ela chegue em todos os campos, né? Por quê? Porque ela é a garantia de uma prática educativa de história, de uma boa experiência para os alunos e de uma possibilidade de mostrar que nós temos uma escola pública de qualidade e nós temos uma escola pública que não está pensando apenas no processo de industrialização, de formação profissional, mas principalmente para formar pessoas, alunos, cidadãos capazes de pensar, de dialogar, de viver
essa experiência, de ter uma nova percepção sobre o ensino de história, né? E isso para a gente é primordial. Por quê? Porque ele nos convida a pensar exatamente sobre a Olimpíada como uma prática educativa, a Olimpíada como um lugar de experiência para os alunos, e essa experiência dos alunos nos vai mostrar exatamente como a Olimpíada é capaz de crescer no campus, pelo jogo de interesse e pela percepção de história. Só que aí, quem está falando sou eu, né? O que muda do ensino de história? Antes de eu passar para esse ponto, eu quero pedir que a Catarina e Heloíse falem um pouquinho da experiência delas enquanto alunas da Olimpíada, enquanto participantes da Olimpíada. Por favor. Oi, gente, boa tarde. Oi. Quer começar? Pode falar, Elo. Não, tu fala, olha. Aí depois eu falo. Então, eu me chamo Heloíse, né? Eu entrei no IF em 2017, foi meu primeiro ano de Olimpíada, eu não conhecia da outra escola que eu vinha, e eu fiz a UNHB durante os meus 3 anos de IF. Nesses 3 anos, assim, eu não tenho dúvidas de que foi a minha melhor experiência dentro do campus. As coisas que a gente consegue extrair da Olimpíada, como o Gladys falou, elas vão muito além da sala de aula. As questões que são debatidas, os temas que são abordados, eles são muito importantes. E eu acredito muito que a gente é a geração que tem que começar a pensar nos temas que a UNHB traz. Porque foram temas que foram sendo colocados de lado durante muito tempo, foram temas que foram sendo silenciados, e por isso a gente acabou, o mundo, né, o Brasil, enfim, acabou passando por situações muito complicadas, politicamente, muitos ataques à educação, à história, foi um dos temas de 2017, né, um dos focos foi justamente esse ataque que o ensino de história estava sofrendo. Então, assim, eu acho que a Olimpíada, ela representa muita evolução para a gente. É uma coisa que vai muito, 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 muito além de uma prova. Uma coisa que eu achei interessante que o Gladys falou foi que, no começo, né, ele falou que a gente não precisa amar a história, não precisa ser apaixonada por história para estar ali fazendo essa Olimpíada. Eu falo por mim, hoje eu estou num curso nada a ver, eu faço engenharia. Então, assim, a UNHB, eu sou viciada em UNHB, saí do campus, ano passado fui atrás de Gladys, fiz Gladys, como é que eu faço para participar disso aí? Porque eu preciso. E acabei sendo monitora em 2020. Eu acho que é justamente isso, assim, a UNHB, ela vicia você. Quando você começa, quando você passa a entender o que é que ela te traz de benefício, você não consegue mais largar. É uma coisa muito, muito interessante mesmo. Acho que por isso que Gladys está aí, né? 10 anos colado na Olimpíada. É incrível. Eu fui finalista durante 2 anos, só que outra coisa que eu sempre falo sobre a UNHB é que essas fases que a gente passa online, elas têm uma riqueza que é imensurável. Tudo que a gente consegue adquirir com a UNHB, com as fases online. Novamente, repetindo o que Gladys falou, chegar na final é incrível, ganhar medalha é incrível, mas nada se compara à experiência que a gente tem durante essas fases que a gente está ali discutindo, que a gente está aprimorando o nosso olhar a respeito de tudo. A UNHB, eu acho que ela vem para acabar com aquele estigma que a gente tem muito sobre as ciências humanas, de que dá para levar no senso comum. Não dá. É ciência, tem pesquisa, tem debate, tem um método, e que deve ser muito valorizado, porque é isso que torna a gente cidadão. A matemática é muito importante, a química é muito importante, a física é muito importante, mas quando a gente passa a querer estar no mundo como cidadão, como uma pessoa ativa na sociedade, é muito interessante que a gente conheça aquilo que a gente está querendo mexer, no caso, a própria sociedade, né? Então, eu acredito que a UNHB ela é justamente isso, ela é evolução enquanto ser humano, enquanto estudante, enquanto o que for, e que eu vi aqui, né, que a maioria está inscrita, não sei as pessoas que entraram depois, mas eu fico muito feliz que vocês tenham tido essa curiosidade, tenham tido esse interesse, porque eu garanto a vocês que vale muito a pena. Se não valer a pena, vocês podem me cobrar, mas eu tenho certeza que não
não vai existir essa cobrança, não, porque é incrível demais mesmo. Oi, gente, meu nome é Catarina. Eu concordo absolutamente com tudo que Elo falou. Eu entrei em 2018 no NHB, porque foi o ano que eu entrei no IF. E eu não conhecia nenhuma Olimpíada, na verdade. Aí o IF me proporcionou, assim, conhecer realmente as Olimpíadas. E aí, mas a UNHB, sem dúvidas, é a que eu mais gosto, é a que eu mais me divirto fazendo. Porque ela não é apenas uma prova, assim, 2, 3, uma prova em cada fase. Ela é uma prova que vai ficar uma semana com você, e seu professor e a sua equipe, para você debater as questões. E não se trata de, a gente acha que essa é a certa. Você tem que debater direitinho cada questão, fazer as atividades, né? Discutir em equipe. E aí é uma questão muito interessante da UNHB, porque é um trabalho em equipe. Você pode chegar na final sozinho, em dupla? Pode. Mas, assim, eu posso dizer que em equipe é a coisa mais prazerosa que tem de fazer a UNHB. Falar com os professores, conversar sobre, não precisa ficar vergonha de dizer a sua opinião sobre o que você acha da questão. Porque isso vai sendo construído para o próprio raciocínio dela. Às vezes a questão, ela vai te marcar tanto que quando tu vê, assim, em outra prova, por exemplo, o Enem, você faz, eu conheci na UNHB, eu conheci esse autor na UNHB, essa música, essa fonte. E é sobre isso, como o Gladys falou, e ela também, você não precisa ser um aluno nota 10 em história, você não precisa ser o melhor, você não precisa, assim, ter história como sua disciplina favorita, apesar que eu acho que quando você vai convivendo com a UNHB, você faz, eu gosto de história, nem sabia. Não tem como não. É impossível. Pois é, você acaba pegando gosto, porque eu só fazia a disciplina história, né, porque para cumprir. Mas, assim, a UNHB me fez isso e eu poxa, eu gosto dessa disciplina, não acredito. Gosto mesmo. E é justamente isso, tipo, cada fase, como eu falo, quando você vai passando, aquilo desperta uma alegria, que mesmo se você não chegar na fase final, você chega com o sentimento de que valeu a pena. Não, valeu a pena. Você vai ter, eu estou lhe dizendo que você vai ter esse discurso. Independente da fase que você chegar, você vai ter um discurso de que valeu a pena. E é muito interessante, qualquer aluno que você pesquisar algum depoimento na internet, no Twitter, Instagram, em qualquer rede social, ele vai ter esse discurso. Enfim, eu pude, na primeira vez que eu participei, só foi por causa de um ponto e pouquinhos décimos, a gente não passou na nota de corte. E aí eu fiquei, gente, aqui o negócio é concorrido. Mas, assim, o sentimento valeu a pena. E aí, no próximo ano, foi o professor dizendo, não, Catarina, a gente vai fazer de novo. Aí eu fui lá, montei minha equipe, nos últimos dias da inscrição. E fiz. E foi aquele ano que a gente passou, e ainda como melhor equipe do estado. Então, assim, não deixa, assim, sabe, esse sentimento de tipo, talvez eu não consiga, talvez eu não goste. Porque, é impossível você não gostar. Você não precisa ser o melhor, nada. É só você estar disposto a investigar, ir atrás das fontes. E além, porque a UNHB te faz ir além dos livros didáticos, a ver a história de uma forma diferente, de ver que a história não é só feita por pessoas grandiosas, reis, pessoas que conquistaram alguma coisa, não. É feita por pessoas anônimas como nós. Você pode fazer história, e é isso que a UNHB vai trazer para você. Eu ia falar justamente isso, que a UNHB é muito sensível para coisas que a gente nunca imaginou que fosse ver numa prova feita pela Unicamp, uma das maiores universidades do país. Então, assim, quando você começa a ver gente pequenininha, né, ali entre aspas, que fez coisas muito grandiosas e que não mereceu e que não teve aquele reconhecimento nos livros didáticos ou em provas que a gente faz como o próprio Enem, a gente começa a questionar e fica, não, peraí, tem alguma coisa errada aí, a gente tem que olhar as coisas por trás, porque é muita coisa. A história do Brasil, ela é muito rica e, assim, sempre acontece coisa uma por cima da outra, né? A gente às vezes se perde, rola muito meme na internet. Meu Deus, o que é que vai ter nos livros didáticos daqui a 10 anos? Pois é, o que é que vai ter nos livros didáticos? Porque é uma loucura a história do Brasil, de fato. Mas quando a gente pega esses personagens que não aparecem, que
que estão ali mais escondidinhos, a gente começa a entender como é que as coisas se constroem, a gente começa a entender quem é que tem o poder para construir as coisas. Então, é muito, muito interessante isso mesmo. E, gente, de verdade, o NHB não serve só para a história, o NHB serve para qualquer coisa, porque você fica com um olhar muito aguçado para tudo que você vê. Você olha aquilo ali, você vê uma questão simples, você fala, não é só aquilo, vamos ver o que é que tem por trás. E aí você começa a fazer várias interpretações, às vezes faz umas interpretações malucas, mas que em algum momento elas vão fazer sentido. Então, assim, confio em vocês e eu espero que seja uma experiência muito legal. E uma coisa para finalizar, que aí eu trago a UniHB para o estudo de história, que é o que o professor sempre tenta fazer ele sempre faz, na verdade, nas aulas, que é trazer esse discurso da UniHB para a história, como a gente estudar a história. Aí, quando a gente vai fazer seminários, apresentar trabalhos, a gente começa a ver, poxa, eu vou apresentar esse conteúdo que a gente só vê dessa forma, ou eu vou atrás de outras fontes? Vou atrás de outros autores, outras perspectivas. Uma coisa que a UniHB gosta muito de estudar é os excluídos da história, aqueles que não são tão destacados nos livros didáticos. Então, por que a gente vai reproduzir essa mesma narrativa? A gente pode estudar tanto essa narrativa quanto aprofundar mais ainda. E aí você vê que o estudo, né, parte também de você. E aí isso é muito interessante. Muito obrigado, meninas. É isso, gente, que a gente percebe na Olimpíada, tá? E aí vou só conversar com vocês mais um tempinho para abrir para indagações, tá certo? O que é que eu vou fazer com vocês agora? Eu quero tentar mostrar e discutir com vocês o que é que pode mudar no ensino de história com a UniHB, certo? E eu quero resolver com vocês duas questões da UniHB, se vocês permitirem, para que a gente possa fazer essa análise disso que a gente está percebendo. Então, vai entrar aí para vocês. Maxwell, quer falar? Ótimo. Pode seguir. Perfeito, Gleides. Muito bem. Então, olha só. Por que é que eu entendo a Olimpíada não apenas como uma Olimpíada, mas uma possibilidade de aprender história, de falar história, de introduzir história, né, de pensar história? Porque ela não traz, como vocês podem perceber na imagem, eu quero que você procure na imagem o professor. Eu quero que você encontre onde está o professor nessa imagem, né? E eu já vou logo responder para você. Ele não está aí, porque a Olimpíada vai permitir a você desenvolver esse papel, né, de diálogo com o professor, de indagações sobre a história. Então, a primeira coisa que ela me ensina é introduzir nos alunos as reflexões a respeito do trabalho com fontes documentais e a importância da pesquisa em história. Então, o que eu quero convidar vocês a entenderem? Quando você pegar a prova da Olimpíada e ela tiver um documento, leia o documento como uma fonte histórica, pergunte ao documento alguma coisa, pesquise sobre o documento, pesquise sobre as informações que estão contidas nele, para que você possa ir refletindo sobre aquilo, né? E refletindo sobre esse trabalho documental, né? Existe uma técnica no desenvolvimento do trabalho do historiador, e aí a Olimpíada convida você a aprender a fazer isso. Você não vai, como eu disse lá no início, não é obrigado que você seja historiador no final, né? Mas se você quiser fazer história, eu vou amar, Luciana vai gostar, Maxwell vai gostar, Leonardo vai gostar, mas você vai aprender a olhar os documentos de forma diferente, a perceber as coisas de uma forma diferente. E aí você vai ter a possibilidade de realizar a prática interpretativa pelos diversos tipos de fontes, porque uma charge pode dizer uma coisa se você entender só as imagens, mas o discurso presente na charge pode levar você a entender uma outra percepção. Então, traz para você essa possibilidade. E observe que quem está fazendo a prova são os alunos. Ela não é uma Olimpíada para professores de história, ela é uma Olimpíada para alunos, para que
que os alunos compreendam que eles são capazes de se inscreverem no discurso histórico, de produzirem história. Mas, Gladys, como é que eu vou fazer isso se eu não estudei história na academia? Não, a Olimpíada vai permitir que você desenvolva debates semanais extra-classe, que você pense sobre os conceitos históricos, que você analise as questões da UNHB, e ao fazer isso, você vai começar a compreender que é possível desenvolver um processo histórico dentro da sua aprendizagem. E quando você percebe a importância disso, você vai deixar de entender ela apenas como uma Olimpíada meritocrática e você vai começar a compreender ela como uma prática de ensino, como uma prática de educação histórica, de educação para a compreensão de conhecimentos. Nessa proporção, a Olimpíada vai te propor, né, a construção do conhecimento histórico a partir dos documentos e da interpretação da fonte. Então, olha como isso é interessante. Você reflete sobre uma fonte, baseado nessa reflexão, né, você começa a construir um processo interpretativo, a partir da tua análise e interpretação, você vai debater sobre isso e, ao final, você vai construir um conhecimento. Vocês vão chegar a uma conclusão, vocês vão elaborar ou a possibilidade da escolha de uma alternativa, ou então vocês vão ter que elaborar um documento, porque em uma das fases da Olimpíada vai ser pedido que você elabore um jornal, que você elabore uma página de um livro de história, que você elabore um documento. Então, de todas as formas, você vai precisar construir. Então, se você já for trabalhando isso a cada fase, quando chegar no momento de você produzir o conhecimento pela sua interpretação a partir da fonte, você vai conseguir chegar lá, né? Talvez você diga assim, mas não é fácil, professor. Eu digo para você, talvez possa não ser fácil, mas talvez possa ser um caminho que vai trazer para você um excelente resultado. E aí é uma Olimpíada, então ela não tem que ser fácil, ela é uma Olimpíada, ela é eliminatória, mas aí você precisa desenvolver o seu olhar. Esses daqui foram encartes de nossas duas equipes, das meninas que vieram conversar com vocês, né? A equipe, essas duas equipes foram finalistas, uma foi medalhista, então estão aí. Mas o que é que a gente vai tentar pensar agora, né? Pensar um pouquinho a Olimpíada pela Olimpíada. Então vamos exemplificar a Olimpíada com vocês, tá? Então, se eu estiver sendo muito rápido, eu peço a vocês desculpa e peço que vocês se manifestem no chat, dizendo, professor, vá mais devagar, não estou entendendo, ou pergunte alguma coisa. Então, vamos lá. Aquilo que eu falei para vocês naquele processo. A primeira coisa, a Olimpíada te dá um documento. Então, tá aí o documento. Veja que é um documento, é um bilhete, ele está escrito à mão, né? E aí você vai começar a trazer o olhar do historiador, aquele olhar que eu falei do CSI. Você vai começar a interpretar. Professor, a caligrafia desse homem não é boa. Pode acreditar, essa é maravilhosa, certo? Se você cada um... Você quando pegar documentos do século XIX, XVIII, XIX, você vai ver que esse é lindo, né? Essa tá magnífica. E aí observe que interessante, né? O documento, ele nos fala, ele diz assim, ó, rogo pelo amor de Deus, das boas irmãs caridosas, nunca tirarem esta correntinha do pescoço da criança, para ser parecida um dia, para ser identificada um dia, né? Que possa ser, foi nascido, né, hoje, às 4:15, e, por favor, deve se chamar Raul. Então, é o que está escrito aí. Esse documento apareceu na 9ª Olimpíada de História, na 3ª fase, na questão 24. Foi catalogado como um bilhete deixado junto a um bebê. É um bilhete, aí a Olimpíada te dá a origem do bilhete, né? E o crédito, né, de quem produziu a fonte. Até aqui,
tudo ok. O que a Olimpíada pode fazer para você? Né? Te dá palavras-chave, caminhos para você pensar a Olimpíada. Infância, roda dos expostos, caridade. Então, você tem 3 temáticas. Agora eu pergunto para vocês aquilo que Heloíse falou e Catarina também. Onde no livro de história você encontrou, no livro didático de história, alguma coisa discutindo sobre infância, sobre roda dos expostos ou sobre caridade? Tá vendo? E isso é uma prática que, se você for pegar, desde a Grécia Antiga, isso estava no cotidiano da sociedade. E isso ainda aparece no nosso cotidiano, gente. Vez por outra, nós encontramos uma notícia de que uma criança foi abandonada pela mãe, foi abandonada na escola, ou foi abandonada no hospital, ou foi abandonada numa lata de lixo. Então, observa como isso é um tema presente na sociedade que não está no livro didático. Mas vamos caminhar. Você tem o documento mais uma vez, e aí a transcrição do documento. Como eu já tinha feito, mas vamos de novo. Rogo pelo amor de Deus, as boas irmãs caridosas, né? Nunca tirar esta correntinha do pescoço desta criancinha, para ser conhecida um dia a que possa ver, nascida hoje às 4:15, né? Peço-lhes para chamar-se Raul. Então, observa que interessante. Agora a gente estava diante da fonte, entende o que é a fonte, e agora a gente pode perguntar coisas à fonte, né? Por que a mãe pediu para não tirar a correntinha da criança? Por que quem entregou a criança, né, pediu que lhe chamassem de Raul? Isso são questões que você começa a ver que há um interesse de que quem está abrindo mão do filho quer estar perto do filho, quer estar próximo para saber o que está acontecendo. Se você pegar um pouquinho do que está passando aí na novela hoje, há uma mãe à procura de um filho. Então, observa como o tema é recorrente, presente na história e nos convida a pensar. Isso era o documento, a transcrição do documento. E aqui veio a questão da Olimpíada. E olha como ela nos ajuda. Escolha uma alternativa. Né? É o melhor que eu mando. Aí eu escolho uma alternativa. Isso. Né? E aí, vamos lá. Artefato existente desde a Idade Média na Europa, comum no Brasil colonial e até tempos recentes, a roda dos expostos deixava para a caridade religiosa crianças cujas mães não podiam, por situações econômicas ou sociais, manter seus cuidados. Era comum as meninas enjeitadas na roda encontrassem proteção e caridade e da sociedade de forma geral, quando moças, por meio de bons casamentos, conheciam a ascensão social a despeito de suas origens. A existência de um equipamento como a roda dos expostos até a primeira década do século XX, em várias cidades brasileiras, indica a longa permanência das relações patriarcais e das pressões morais em relação ao comportamento feminino. O bilhete deixado denota que, apesar do abandono, desejava-se manter algum vínculo com a criança, que poderia ser reconhecida pelo nome ou pela correntinha no pescoço. Ponto. Essa é a questão que a Olimpíada nos manda. E agora eu quero pensar com vocês o seguinte. Nas questões da Olimpíada, uma alternativa vale 0, uma vale 1, uma vale 4 e a outra vale 5. A alternativa que vale 0 é a alternativa que está errada. Se você não desejar compreender muito bem a história, nem passar de fase, você pode escolher sempre a alternativa errada. Se você escolher a alternativa que vale 1 ponto,
essa alternativa, ela geralmente é uma alternativa que já vem dizendo algo que está no documento que foi ofertado pela Olimpíada. Quando você vai pensar entre a alternativa que vale 4 e a alternativa que vale 5, você vai trabalhar com duas percepções. A primeira delas é a importância da pesquisa histórica. E a segunda é onde está sendo utilizado conceitos históricos importantes sobre aquele tema. Então, o que é que a gente faz para responder essa questão? A pergunta é simples. Você tem uma mãe que abandona uma criança, que coloca um objeto de identificação para essa criança. Beleza. A pergunta é, por que essa criança foi abandonada? Por que essa criança foi levada na madrugada para ser entregue na roda dos expostos? Vocês estão entendendo? Como isso é interessante? Porque agora você começa a olhar as alternativas, né? E ao olhar a alternativa, você começa a compreender determinadas coisas. E agora vamos fazer aquele juízo de valor básico. Qual alternativa vocês acham que está errada aí? Alguém levantou a mão? Vamos ouvir? Alguém quer falar? Yasmin colocou aqui, a mãe provavelmente não tinha condições financeiras e ela saiu de madrugada por medo de ser julgada por algum tipo. Minha concepção. Uma concepção correta, Yasmin. E aí vamos pensar que ela vai sair de madrugada, mas por que ela saiu de madrugada? Porque ela tem medo. Ela está tendo medo de quem? Ela tem medo do pai, ela tem medo da sociedade, né? Ela tem medo do que podem falar sobre ela, sobre a concepção que vão ter dela. Então, observa como isso é interessante. Pode falar no microfone, pode abrir, Lara. Eu acho que também um fator que pode ter influenciado ela a fazer isso, pela época que ela fez isso, ela pode ter dado à luz ao filho como uma mãe solteira, que muitas vezes elas eram muito julgadas e às vezes rejeitada pela família por ser solteira e ser mãe. Por isso que ela deu a criança. Exatamente. Eu também pensei isso quando eu olhei, porque também eu liguei algumas coisas quando eu olhei para a questão C, a questão das relações patriarcais e das pressões morais ao comportamento feminino. Nós sabemos que antigamente mães solteiras, normalmente os seus pais obrigavam que elas deixassem seus filhos, que dessem, até mesmo muitas vezes matavam, né? Pediam para matar esses meninos e sofrer essa pressão. Aí eu relacionei também porque aqui na C diz que até as primeiras décadas do século XX. Se eu não me engano, o documento é de agosto de 1920, que no caso está dentro dessas primeiras décadas do século XX. Então também englobaria esse período que ainda as pressões, as relações patriarcais estavam muito fortes e essas pressões morais eram muito fortes na época. Muito bem, Manuel. Manuel, Lara, vocês trouxeram indagações e vocês trouxeram olhares que são fundamentais para você pensar, para vocês pensarem sobre como responder a questão. Vocês começaram a observar pequenos detalhes, que é o que nós chamamos de códigos de sociabilidade, que vão criar regras dizendo como devem ser os padrões de sociedade. E a partir do momento que você faz isso, você começa a trabalhar a temática. Veja como a gente agora não está discutindo a questão do abandono.
Nossa discussão aqui saiu do foco do abandono, mas para pensar por que a mãe abandonou aí. E veja como vocês foram construindo uma análise para ler o documento e, a partir da leitura do documento, pensar o processo de construção de uma alternativa. Muito bem. Para a gente ser, por causa do tempo que já vai fugindo, Maxwell, quer falar? Eu queria te pedir que mostrasse de novo o texto da carta. Só porque eu gostaria de ressaltar um aspecto. A criança nasceu hoje mesmo ela é dada. Né? Ela nasceu às 4 da manhã. Então, tem uma urgência de se desfazer da criança e todas as pistas, os traços que ligam a mulher, né, ao nascimento da criança. De modo a rapidamente fazer com que ela passe como alguém que nunca teve um filho. Essa urgência é um sintoma dessa situação que essa mulher está exposta. Olha que interessante. Isso, né? Observa como tudo isso nos caminha. Aí agora, veja como depois desse nosso debate, dessa nossa análise, observe como as alternativas, elas vão se oferecer para a gente com possibilidades de análise mais coerentes. Então, se eu perguntasse para você o seguinte, qual é a alternativa depois do que nós dialogamos aqui, qual é a alternativa que vocês vão julgar que vale 0 aí? Mostro, sim. Vou voltar, Luciana, então, aqui para ele. A ficha do documento é essa. O documento é de 2 de agosto de 1920, está no arquivo documental do Centro Histórico da Santa Casa, e as palavras-chave é infância, roda dos expostos e caridade. Isso, eu só ia reforçar as palavras-chave ali. Mas pode passar, acho que eles já compreenderam. Mas você quer falar, Luciana? Não, era só para mostrar. Só para eles frisarem ali a questão da importância da ficha do documento. Muito bem. Né? A data está lá. Isso. Né? Aí você começa a entender o trabalho do historiador. Tempo, data, espaços geográficos, perguntas à fonte, percepção do contexto histórico. Então, olha só, a B é totalmente errada, acho que a B é errada, eu também, eu acho que ela está errada, né? As moças que foram abandonadas, elas não eram resgatadas por bom casamento. Na verdade, a grande maioria se tornavam madres, se tornavam freiras, iriam ser enfermeiras em hospitais de caridade. Então, não havia, e isso é interessante, não há um processo de reconstrução da sociedade. A sociedade não reabilita isso. E aí deixa só fazer para vocês uma ponte bem maior, né, sobre essa ideia da sociedade reabsorver o indivíduo, né? Ele vai rejeitando cada vez mais. Basta que você pense numa pessoa que comete um crime, ela entra para pagar uma pena numa penitenciária, quando ela sai, a sociedade não reabilita ela, a sociedade não olha para ela com bons olhos, vai ter sempre aquela mácula, né? Então essas mulheres continuavam carregando essa mácula do abandono, né? Dos orfanatos, da caridade em si. Então a letra B, extremamente correta para vocês como 0. Se a gente pensar nas alternativas, qual é a alternativa aí que ela poderia valer 1 ponto? O que é que vocês acham que vale 1 ponto? Larissa apostou na D, todo mundo está apostando na D, Lara na C, a D, ela é mais óbvia, e aí é interessante a gente pensar nisso, né? É pensar exatamente sobre o que está dizendo a letra D, você interpreta diretamente no corpo do texto.
Então, é como se ele fosse uma descrição, é como se ele fosse um convite você a procurar ler algo a mais. Veja que o que ela está dizendo ali na letra D está no corpo do texto, mas a Olimpíada quer que você pense um pouco mais. Portanto, essa letra D, ela vale 1 ponto. Você, marcando ela, você iria acertar, mas talvez você não teve trabalho de uma percepção, de concepção de história, de identificação histórica, de questionamento histórico nela. Você fez uma leitura e foi a primeira coisa que você compreendeu. Ponto. Aí agora nós ficamos com 2 opções, né? Uma pode valer 4 e a outra pode valer 5. Na percepção de vocês, qual é a que vale 4 e qual seria a que vale 5? E por quê? Cri. É sempre o momento mais difícil mesmo. Olha, A vale 4, C vale 5, a letra vale 4, o silêncio. É muito bom. Aí, olha só, agora vamos pensar sobre o que vai diferenciar uma alternativa que vale 4 de uma alternativa que vale 5. Elas estão muito próximas, mas ela tem algumas especificidades para você pensar. Se você analisar o que diz a letra A e você analisar o que diz a letra C, você vai ver que há uma aproximação delas, principalmente as 2 fases finais, as 2 frases finais, quando ele diz assim, ó, deixava a caridade na letra a caridade religiosa, crianças cujas mães não podiam, por situações econômicas e sociais, manter sobre os seus cuidados. Veja que isso dialoga com a última frase da letra C, quando ele diz uma longa permanência de relações patriarcais e das pressões morais em relação ao comportamento feminino. Ponto. Só que aí tem uma coisa que é interessantíssima para a gente pensar. Na letra A, ele teve uma preocupação de mostrar para a gente o contexto histórico de que a roda dos excluídos, ela fez um passeio pela história. Então, ela foi na Idade Média, na Europa moderna, no Brasil, para dizer que eram situações econômicas e sociais. E aí, a letra D, a letra C, nos convida a dizer o seguinte: será que esse evento histórico que ocorreu lá na Idade Média ou no Brasil colônia, será que ele não acontece hoje? Será que a história está presa ao passado, congelada ao passado? Ou será que a gente tem uma sociedade que cria códigos e que esses códigos vão ao passado, bebem no passado e voltam ao presente? E quando chegam no presente, estão cheios de lugares estabelecidos. Uma coisa que é importante, o conceito de relações patriarcais, segundo, pressões morais sobre quem? Sobre o corpo feminino. Pergunto, estamos no século XXI. As relações patriarcais mudaram? As pressões sobre o corpo feminino deixaram de existir? Não. Então aí a Olimpíada está trazendo você para pensar sobre algo que é histórico, mas que está bem presente na nossa sociedade ainda hoje. Então, nessa alternativa, a letra A valeria 4 pontos e a letra C valeria 5 pontos. Entenderam? Ô Glai. Oi, Luciana, pode falar. Tudo bem, pessoal? Tudo Posso bem. só pedir para esclarecer um pouquinho melhor? Eu vi que a Larissa tinha colocado ali o seguinte: ela acha que é a A, porque a A vale 5, porque parece ser mais articulada e completa.
que a gente podia... Eu acho que você já falou, mas de repente eu perdi isso para ficar claro para aqueles que achavam que era a letra A, né? Que era mais articulada e completa. O que a gente podia dizer assim, para ele, né? Ficar um pouquinho mais claro. Isso. Aí agora vamos só mostrar uma outra coisa que é importante para você entender aí, Larissa, sobre isso, que é pensar o seguinte: a letra A, ela traz a questão importantíssima da roda dos expostos, da contextualização histórica, né? E apresenta os problemas ligados às crianças abandonadas. Muito bem. No entanto, ela não dialoga com o documento. Ela não faz uma referência ao documento, como, por exemplo, nos traz a data do documento do século XX, que nos convida a pensar o século XX e, acima de tudo, a pensar que isso não está acontecendo lá na Europa, mas isso está acontecendo no Brasil. E, ao estar acontecendo no Brasil, observa que a alternativa nos convida a pensar a sociedade brasileira, sobre os conceitos patriarcais, né? A sociedade patriarcal, o discurso sobre o lugar do homem, o discurso sobre o lugar da mulher e sobre aquilo que representa as pressões morais. Aquilo que vocês falaram, que foi trabalhado, o tabu da virgindade, né? A questão do olhar da sociedade sobre a prática do corpo da mulher, sobre o conceito construído sobre os espaços sociais ocupados. Então, qual é o espaço que era destinado às mulheres, qual o espaço que é destinado aos homens, como isso vai dialogando e como o documento que ele nos deu, né, como base, nos convidou a compreender isso. Então, ela não nega a exposição historiográfica, porém, ela nos traz essa perspectiva, o diálogo da fonte, a pesquisa e a análise histórica para a construção do conhecimento. Ok? Deixa eu comentar uma coisa, Gleice. Vai lá. Enquanto na alternativa A gente não sabe o porquê, são situações econômicas e sociais, mas as palavras econômicas e sociais são abstratas demais. Na alternativa C, a gente também tem situações econômicas e sociais que agora estão sendo descritas, como relações patriarcais e pressões morais. As expressões relações patriarcais e pressões morais são muito mais específicas, descrevem de maneira mais específica a situação. Né? Coloca o dedo na ferida de modo mais específico, fazendo com que a gente chegue logo na questão, que é esse fundo moral que está em torno da situação da mulher, com a virgindade, com a gravidez, com o abandono paterno e tudo mais. Quando a gente lê o final da alternativa A, a gente pode pensar que ela não tem dinheiro. Mas quando a gente lê o final da alternativa C, a gente percebe que essa mulher, se não abandonar essa criança, ela talvez não sobreviva. Por conta da situação do patriarcado. Então, eu acredito que o uso desses conceitos, como pressão moral e patriarcado, marcam de maneira mais específica a alternativa C, que faz com que a gente consiga fazer uma leitura mais precisa da situação que a mulher que abandonou essa criança estava. Isso. Muito bem. É isso, gente, que eu digo para vocês. Olha só como isso é grandioso. Agora, veja só que interessante, né? A gente está fazendo isso em uma alternativa, em uma questão. Quando você recebe a prova, né, você vai ter 10 questões. Então, por isso é importante a análise, a pesquisa. Você não pode esperar a aula que você vai ter com o professor Maxwell para pensar sobre isso, com o professor Léo, com a professora Luciana. Você já tem que vir com as suas estratégias, com as suas pesquisas aguçadas. Ok? Querem ir para a próxima questão? Deixa eu abrir aqui a próxima questão. A carne mais barata do mercado é a carne negra.
Liga aí. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Só cego não vê. Que vai de graça pro presídio e para debaixo do plástico. Que vai de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Dizem por aí. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Que fez e faz história segurando esse país no braço, meu irmão. O cabo aqui não se sente revoltado porque o revólver já está engatilhado. E o vingador é lento, mas muito bem intencionado. E esse país vai deixando todo mundo preto e o cabelo esticado. Mas mesmo assim, ainda guarda o direito de algum antepassado da cor brigar sutilmente por respeito, brigar bravamente por respeito, brigar por justiça e por respeito de algum antepassado da cor. Brigar, 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 brigar. Liga aí. A carne mais barata do mercado é a carne Na cara negra. dura, só cego não vê. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a Na cara carne dura, negra. só cego não vê. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Não é fácil, né, mano? Negra, negra, carne negra. Acreditar. A carne Muito bem. Gostaram da música? Muito boa, né? Agora eu pergunto para vocês o seguinte: vocês descobriram ou perceberam o discurso histórico na música? Né? E agora eu pergunto para vocês, onde está o discurso histórico? Ela está na letra da música ou na música? Na letra da música ou no clipe, interpretado na interpretação de Elza Soares? Talvez ambos. Nos dois, Professor, nos dois. Oi. eu acho que ela aborda tanto na letra quanto no clipe, a melodia também aborda, tipo, as questões africanas, cultura negra, essas coisas. Eu acho que uma completa a outra. Muito bem, Lara, Alisson. E aí vamos pensar como o clipe é também uma crítica à sociedade, né? Não só a ideia da melodia, do ritmo, da letra da música, mas como eles vão se apresentando. Observe que Elza Soares e diversos personagens se apresentam de branco,
questionando a sociedade sobre o lugar. Mas no decorrer do clipe, você vai compreendendo que há uma África múltipla, colorida, né? Há uma cultura, há um dialeto, né? Há a manifestação pelo ritmo, há a manifestação pela dança, pela luta, há uma manifestação nas cores das vestes que começam a multiplicar e a mudar no decorrer. Então, observa como é uma questão muito boa para você pensar, né? E muito boa para você pensar a história, muito boa para você pensar o evento histórico e dentro de uma sensibilidade. Então, é uma questão que esteve na 10ª Olimpíada de História, na segunda fase, né? E que traz como palavras-chave música popular, gênero e racismo, né? E a letra da música é muito interessante, né? Primeiro, ela vai repetir que a carne mais barata no mercado é a carne negra. Talvez você possa perguntar assim, professor, e por que repetir essa frase 5 vezes? Mas eu não sei se você percebe, mas todas as vezes que Elza Soares canta essa parte, cada vez que ela repete a carne mais barata do mercado é a carne negra, ela repete com uma entonação diferente. Tem um momento que ela já está fazendo uma denúncia, tem um momento que ela está dizendo assim, olha, vocês precisam olhar para o que acontece com a sociedade, vocês precisam olhar para o que está sendo feito com isso. E como ela vai trabalhando isso? Ela vai trabalhando nas próprias estrofes, né? Que vai de graça para o presídio e para debaixo do plástico, né? Ou seja, que é assassinado direto, os altos índices de assassinato da população negra, a maioria da população carcerária brasileira é da população negra, que vai de graça para o subemprego e para os hospitais psiquiátricos. Então, observa como ela vai convidando você a pensar como a sociedade vai criando lugares de marginalização, e que vai dando a essa marginalização um discurso de cor, um discurso racista, um discurso que vai marcando a história, né? Que fez e faz história, segurando esse país no braço. O cabra aqui não se sente revoltado, porque o revólver já está engatilhado, então você não pode questionar esse lugar, porque a arma já está apontada contra você, você é o primeiro suspeito, você é o primeiro a ser levado à investigação, né? Que fez e faz história segurando esse país, mas mesmo assim ainda guarda o direito de algum antepassado da cor brigar, né, suficientemente por respeito, brigar bravamente por respeito, brigar por justiça e por respeito, de algum antepassado de cor, brigar. Veja como é forte isso, nos faz pensar em Martin Luther King, nos faz pensar em Malcolm X, nos faz pensar em George Floyd, ano passado, naquele episódio que nós assistimos pela sua execução, nos faz pensar o episódio do Carrefour no Rio Grande do Sul. Então, observa como a música e o discurso, eles estão presentes na nossa sociedade e eles dialogam com a gente e eles nos convidam a pensar como isso está presente. Talvez a gente diga assim, mas professor, será que é tudo isso mesmo, né? Eu digo a você que ainda é muito mais. É muito mais. Então, nós precisamos olhar para isso, olhar para a história, olhar para a nossa sociedade, questionar esses lugares, né? E observa que o comando da questão é leia a letra e ouça a questão, a canção. Então, ele quer que você analise historicamente a letra e ele quer que você analise a música, o clipe, o que foi colocado para você. Com base nisso, a Olimpíada nos deu a seguinte questão. A partir da canção, escolha uma das alternativas. A metáfora construída entre a carne mais barata no mercado e a condição do negro tem em vista a recorrente desqualificação profissional dessa parcela da população. A canção inicia com gritos, a carne mais barata do mercado é a carne negra, como se fosse um pregão, por um vendedor de rua ou feira.
A canção apresenta a população negra presa a uma lógica de violência que a desqualifica e estabelece como descartável. Elza Soares, nascida na atual favela Vila Vintém, no Rio de Janeiro, foi casada com o jogador de futebol Mané Garrincha e sofreu anos de violência doméstica, tendo sua vida e carreira prejudicadas pelo preconceito de gênero e raça. E agora, como a gente vai definir isso aqui? Maxwell, a gente só tem até 4h30, né? Ah, meu Deus, já é 4h28. A gente vai desligar aqui. Gente, se todo mundo topar, a gente continua até o fim da questão, né? Se for possível, Gladys. Só essa. Seu microfone está desligado. Eita, desculpa, né? Eu vou ser bem prático para a gente concluir. Então, vamos lá. Gente, o que a gente percebe aqui? Há um convite para você pensar a música como fonte. Primeira coisa é a variação de fontes históricas. Veja que agora ela traz a letra da música, ela nos convida a pensar na música como fonte histórica, como representação, mas também como lugar de discurso, né? Onde você, como historiador, pode perguntar coisas às músicas, né? Por que é que o negro é a carne mais barata do mercado? Por que é que isso ocorre com a população negra, né? Será que isso ocorre mesmo com a população negra? Então, veja como isso. Será que é um discurso de xenofobia? Será que na nossa sociedade há racismo? Ou será que realmente nós somos assim? Não existe racismo no Brasil. Nós respeitamos a todos. Nós somos todos assim. Nós gostamos das pessoas que são moreninhas, e daí em diante, né? Observe como a questão ela nos convida a quebrar o mito, né, dessa ideia de que há uma pacificação na sociedade. Ela faz uma denúncia, ela nos convida a refletir, a questionar a nossa sociedade, né? E isso para a gente é importante pensar. Quando pensamos sobre isso, aí você vai para as alternativas, e aí você convida a pensar o seguinte: alguém acha que a letra A é verdadeira ou falsa? A letra A, ela é verdadeira ou ela é falsa? Ela vale 1 ou ela vale 0? Vou aqui, ó. Já eliminar a letra B. A canção inicia com um grito: a carne mais barata do mercado é uma carne negra, como se fosse um pregão, um vendedor de rua ou feira, né? Ingrid, essa alternativa ela é interessante, porque aquilo que eu chamei a atenção de vocês, o que Elza Soares faz, ela abre a música gritando que a carne mais barata do mercado é a carne negra, a carne mais barata do mercado é a carne negra, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Então, veja como ela vai fazendo esse anúncio em pregão. Então, essa alternativa B, ela é correta, mas ela é algo que já está sendo dita pela letra da música. Então, na minha leitura, ela vale 1 ponto. Observe que a letra A, ela traz uma coisa para a gente pensar que é muito interessante. Ela diz assim: a metáfora construída entre a carne mais barata do mercado e a condição do negro tem em vista a recorrente desqualificação profissional dessa parcela da população. Gente, será que isso só tem em vista essa desqualificação? Será que o papel da sociedade negra no Brasil é ser sempre desqualificados? Ou isso é um discurso construído para dizer e legitimar os lugares sociais que são estabelecidos pela sociedade a partir do discurso do outro? Então, observa que há uma recorrente desqualificação da população negra. Isso daí é o contrário. Nós estamos valorizando, nós precisamos valorizar
a população negra. Nós precisamos valorizar a cultura, nós precisamos valorizar. Então, quando ele diz que é construída entre a carne, isso não é uma metáfora, isso é, na verdade, um convite para pensar a realidade. E aí você vai entender a letra A como um problema muito grande, né? Isso não é a desqualificação. O negro não é desqualificado, né? O negro, ele é qualificado, basta que ele tenha a oportunidade de educação, a oportunidade econômica, a oportunidade social, que ele seja visto como um cidadão. Se ele for visto como um cidadão na sociedade, esse lugar de desqualificação, de meritocracia, vai ser esquecido. E aí ele passa a ser lido como um cidadão, dotado de direitos e com princípios históricos e historiográficos. Quando você pensa a letra D, ela é muito interessante, porque ela agora faz você pesquisar aquilo que eu disse para vocês. Uma alternativa vai levar você a pesquisar. Vai fazer você pesquisar sobre a vida de Elza Soares, sobre quem foi Mané Garrincha, e vai fazer você pesquisar se ela sofreu violência doméstica. Então veja como ela traz uma preocupação enorme sobre a pesquisa histórica na vida de Elza Soares, né? E aí o que é interessante, se você for pesquisar sobre a vida de Elza Soares, ela realmente foi casada com Mané Garrincha, ela sofreu violência doméstica, né? Ao ponto dela compor uma música dizendo que se ele se atrevesse a bater nela de novo, ela iria denunciá-lo para que ele fosse preso. Então, ela traz toda uma ideia do lugar de ser mulher e do lugar de ser mulher negra. Mas, cuidado, porque a letra D traz uma perspectiva sobre o personagem Elza Soares. E a música quer que você pense sobre o papel histórico e historiográfico que está presente na nossa sociedade. Por isso, a canção apresenta a população negra presa a uma lógica de violência. E uma lógica de violência tão forte, né, que a desqualifica e a coloca num papel de descartável. E aí, olha só, o negro não é descartável. A lógica da violência social, do discurso, aquele discurso que na questão anterior era o patriarcalismo, que negava e que fazia pressões morais sobre o corpo da mulher, é essa sociedade patriarcal social, é esses códigos sociais que trazem ao corpo do negro isso. E aí ele é preso a esse papel, preso a esse lugar. Exatamente, Maxwell. Esse é um trecho da música lá dela. E isso é muito interessante para você pensar como esses lugares vão sendo estabelecidos, pensados, dialogando para pensar a Olimpíada de História. Ok? Gleides, eu queria chamar a atenção de um aspecto. Pode ficar à vontade, Maxwell. Que é, enquanto na alternativa A há uma relação direta, né? Eu diria que a alternativa A e a alternativa C, elas se opõem. Porque enquanto a alternativa A, ela meio que naturaliza a relação entre a desqualificação profissional e a ideia da carne mais barata do mercado ser carne negra, na alternativa C, ele coloca essa questão de que entre o preconceito em relação à pessoa negra e a desqualificação como pessoa descartável, o que está no meio é a lógica da violência. Então, as alternativas A e C, elas se parecem muito. E aí a gente precisa lê-las com muita atenção para ver a sequência das palavras. Quais são os conceitos que estão em jogo para poder fazer essa distinção e perceber que a C valeria mais que a A, né? Que enquanto a A naturaliza a relação de preconceito, a C problematiza essa relação, né? E aí eu só chamo a atenção disso para a gente perceber o quanto
as questões da UNBH, às vezes, exigem uma leitura que vai na sutileza da forma em que o texto está colocado, para poder a gente fazer as escolhas. Que é um trabalho complexo mesmo, assim, que não é um negócio que você responderia sentando uma tarde e fazendo, não. Todas as 10 questões. Exige o trabalho de uma semana. É isso que eu queria chamar a atenção, né? Da gente exercitar esse olhar para olhar direito, palavra por palavra que está colocado na alternativa. Isso, né? E aí é onde vem aquela ideia que eu disse para vocês, é uma prática educativa. É disciplinar o olhar para compreender as coisas, para ler a fonte, para ler a entrelinha, para dialogar a alternativa com o texto, né? E isso nos faz exatamente pensar sobre as coisas. Veja que na letra D, ele faz uma outra denúncia importantíssima, que é a violência doméstica contra as mulheres, né? E aí, né, a música, mesmo que tendo na letra D ser uma questão, um item fortíssimo, você tem a ideia de que ela não dialoga diretamente com a questão, com a canção, com a fonte que foi dada. Então você precisa ir fazendo essas pontes, esses alinhamentos, esses cruzamentos das ideias, e aí, ó, aquilo que eu falei do CSI, de ir fazendo a investigação como historiador, como métier, para ir aprendendo a ler a fonte, a interpretando a alternativa, vai na fonte, vai na alternativa, volta na fonte de novo, e daí em diante. Lara? Oi, professor, eu queria só ressaltar um negócio que eu percebi, tipo, a letra D, ela aborda já outra causa, que é a violência contra a mulher, entendeu? Já que a problemática da questão é a carne mais barata do mercado, é a carne negra, né? Que é sobre os negros. Então, eu acho que a D, eu acho que ela não iria entrar nessa valendo ponto, porque ela está sobre outro assunto. Bom, ela vale 4 pontos. Certo? Porque ela é uma pesquisa histórica de uma discussão do contexto. Ela só não valeria os 5 pontos pela relação direta com a música. E tem uma coisa para a gente pensar sobre essa ideia da lógica social ou não. A partir do evento lá da morte do George Floyd, lá dos Estados Unidos, nós tivemos uma ideia e uma campanha muito forte sobre vidas negras importam. E muita gente criticava assim, dizia, não, olha, mas não é só a vida negra que importa, a vida do branco, a vida do favelado, a vida do tal. Só que a lógica do movimento é, mais uma vez, fazer a denúncia, é mostrar à sociedade de que há um discurso sobre eles que os desqualificam e que tentam tornar eles descartáveis. Então, a morte daquele cidadão, na forma com que ela ocorreu ali, né? Vidas negras importam, por quê? Porque historicamente há uma tentativa de silenciamento desse povo. Historicamente o seu corpo é marcado pela escrita da história, seja do Brasil, seja dos Estados Unidos, mas que na verdade se tenta amordaçar, né? Se tenta colocar a ideia de uma limpeza. Não é tão assim como se pensa, é muito mais do que isso. É um convite a pensar e a denunciar, e a falar de história, e a refletir sobre isso. Gente, olha só para fechar, eu sei que a gente já estourou aqui o tempo, eu só quero trazer para vocês aquilo que eu tinha falado, Isso, Lara. Aquilo que eu tinha falado para vocês sobre a produção do conhecimento, que é o produto final pelos alunos. Então, o que aconteceu? Nossos alunos, depois de tudo que fizeram, foram a um arquivo pesquisar e produzir. Esse foi o trabalho feito pela equipe de Catarina, era sobre Isabel da Loca, e elas deram origem, né, a personagem Isabel da Loca, deram vida à personagem Isabel da Loca, escreveram um texto sobre ela, narrando eventos e construindo sobre a perspectiva dela como uma grande personagem, uma grande ator, uma grande atriz histórica.
Por outro lado, a equipe de Heloíse trabalhou com Maria Salete e Vanderpool, que descobriram que essa mulher é uma pessoa fantástica que lutou durante a ditadura militar, né, contra a repressão e pela educação. Era uma militante educacional, né, que dentro dos presídios começou a impactar com um projeto educativo junto aos presidiários. E o que é interessante, terminou que a gente foi para um congresso em Fortaleza, o Conedu, e as meninas encontraram lá com ela e puderam conversar com ela e contar a história. Mas melhor do que eu falar sobre isso é as próprias meninas falarem. Heloíse, que encontrou a sua personagem de pesquisa, né? E Catarina, em breves palavras, para falar da experiência da produção do material de vocês. Gladys, isso foi a tarefa da quinta fase? Foi a tarefa da quinta fase. Sim, sim. Só para os meninos entenderem. Depois das questões, tem a tarefa. E aí, na quinta fase, né, que é já no fim da Olimpíada, a tarefa foi contar a história de uma pessoa daqui, né, um excluído da história, é isso? Isso. Eles tinham que escolher, como o tema era os excluídos da história, eles tiveram que pesquisar sobre um personagem e, a partir desse personagem, narrarem a história, os fatos que pudessem justificar que elas deveriam estar num livro didático, mas pela escolha dos outros, elas são silenciadas. E aí a equipe de Catarina fez sobre Isabel da Loca, né? E a equipe de Heloíse fez sobre Maria Salete. Meninas, rapidinho, só a experiência da produção, da pesquisa que vocês fizeram. Vou falar logo. A Isabel da Loca foi o professor que apresentou pra gente. Ela virou a nossa vizinha. E foi maravilhoso falar sobre ela, né? Porque muitas vezes mulheres que foram fortes durante sua vida, ela teve que lutar contra... Ela era analfabeta, contra a violência doméstica, enfim, as próprias formas de exclusão que tem da mulher na sociedade. E ela fez toda uma escola para crianças, para ensinar justamente através da educação e os próprios instrumentos musicais. A atividade, ela deu vários frutos para a gente, porque a própria UNHB colocou a Isabel da Loca para concorrer no prêmio Design da UNHB. E aí ele colocou a nossa atividade para concorrer. E depois o pessoal que monta esse design da UNHB, ele conseguiu falar com a gente, dizendo que tinha gostado muito da nossa atividade. Então, assim, foi muito gratificante. E aí depois eles colocaram a Isabel da Loca também como um dos personagens destacados lá no jornal o Globo. Aí, numa matéria da própria UNHB. Aí foi muito interessante, porque, assim, a gente fez essa atividade pensando na forma da exclusão dos livros didáticos, e aí, quando a gente viu a Isabela destacada, a gente ficou muito feliz, principalmente por ser da nossa terra. Então, a experiência da minha equipe, né, com o Salete foi bem... Assim, a gente achou o Salete de última hora, porque a gente estava tentando trabalhar outros personagens e não tinha fonte sobre eles. E aí a gente se desesperou, no final das contas a gente foi procurar arquivos federais, né, e a gente encontrou os arquivos sobre as várias prisões de Salete, que ela foi perseguida durante a ditadura. Muito interessante a gente perceber isso, porque a gente, pelo menos eu era muito assim, eu tinha muito a pensar, antes da UNHB, claro, né, meu pensamento era muito tendencioso a pensar, não, a ditadura, beleza, existiu no Brasil, mas eram os grandes centros que eram afetados, não estava aqui próximo. Quando a gente vê uma pessoa de Campina Grande, que foi presa várias vezes por ser um ativista ali na ditadura, né? O apelido dela era de que ela era verde por fora e vermelho por dentro, porque ela era de uma família rica, mas sendo que ela estava ali defendendo um pessoal querendo levar direitos básicos a pessoas que não estavam naquela bolha social dela, né? Então, muito, muito, muito interessante, assim, muito forte a história dela. Depois, quando a gente encontrou ela hoje já é idosa, né? Quando a gente encontrou ela e viu que ela permanece com o mesmo pensamento. Não teve prisão, não teve tortura, não teve nada que conseguiu silenciar essa mulher. Então, assim,
foi incrível. Só de falar eu fico toda arrepiada, porque foi uma experiência sem igual. Não tem explicação. E assim, o NHB fora da UNHB, né? Porque eu já tinha passado a prova, já estava em outro evento. E eu tenho um livro dela autografado, inclusive, que ela deu pra gente, que é justamente sobre isso, sobre toda a luta dela, sobre a educação. Enfim, mulheres incríveis, né? Que inspiram. Isso. E aí, o que é que eu quero deixar para vocês, assim, além da fala das meninas, é o que elas fizeram do trabalho de produção do material. Elas fizeram o métier do historiador. Foi muita pesquisa. Eu esqueci de falar da pesquisa. Verdade. Encontrar o personagem, buscar as fontes, indagar as fontes sobre o que colocar, como escrever, ir elaborando o texto, casando os discursos com imagens, para que pudessem estar todos entrelaçados. Eu lembro que quando as meninas acharam a Salete, era de madrugada, elas estavam pesquisando nos arquivos, e aí elas estavam entrando nos arquivos da Biblioteca Nacional, elas foram para arquivos da ditadura militar, e elas foram procurando os processos crimes, e isso para mim foi muito massa, porque aí, quando elas encontraram, elas ficaram dizendo, achamos, e foram me dizendo as fontes que estavam encontrando, eu disse, pronto, vocês já podem produzir o que vocês desejam. E o que foi mais interessante depois, encontrar a própria Salete. E ela ficou emocionada, pediu para ver o trabalho que as meninas fizeram, autografou um livro para as meninas. Então, assim, há um lugar de discurso que foi muito interessante, tanto a produção e aquele fazer, né? Reflexão, construção do conhecimento, leitura da fonte, análise documental, produção de um saber. E isso foram elas que fizeram. Então, isso para a gente é o que eu digo para vocês. Ganhar a medalha foi importante. Esse processo de produção, encontrar a pesquisa, encontrar a personagem, dialogar com ela, deixar que ela falasse com vocês, eram incríveis. Então, assim, muito bom para que a gente pudesse aprender. Para fechar, eu só queria deixar vocês com água na boca da seguinte forma. Gleides, e se a gente chegar à final? Pronto. Essa é a prova final. Olha que prova interessante. Foi dado esse documento aos alunos, e ao dar esse documento aos alunos, pediam que eles fizessem a leitura do documento e a construção de uma produção. E aí era o seguinte, se o cara que inventou o bebedouro bebesse Skol, ele não seria assim. Ele seria assim. Então, observa agora como a carne mais barata do mercado não é só a carne negra, mas observa como a primeira questão que a gente trouxe sobre os discursos patriarcais, sobre os discursos do corpo da mulher, está presente nessa questão. E há várias propagandas que você for procurar que fazem esse discurso da coisificação do corpo da mulher, do discurso sobre o corpo, da leitura do corpo da mulher como objeto. E aí o que é que foi pedido, e eu prometo que é a última coisa que eu vou mostrar a vocês. O que se pediu aos alunos? Pediu isso. Imagine a seguinte situação. O documento propaganda da cerveja foi postado em uma rede social. Personagens A e B manifestaram opiniões conflitantes sobre a propaganda. A personagem A tem uma opinião favorável à propaganda. A personagem B tem uma opinião desfavorável à propaganda. Baseado na imagem e nos seus conhecimentos sobre o tema, crie um diálogo entre A e B, no qual fiquem claros os argumentos de cada parte. Viram a importância da leitura das fontes, da compreensão, da produção, da autonomia do saber? Porque na hora que chegou essa questão, o professor não estava do lado do aluno. Os alunos, enquanto a equipe, estavam juntas. Então, eles tinham que pensar
o que pensava A, o que pensava B, quais os argumentos históricos para A, qual o argumento histórico social para B, e elaborar o diálogo. Aí eu pergunto para vocês, veja como essa questão ela é rica, como essa questão ela nos faz pensar a sociedade, preconceito, racismo, discurso sobre o corpo da mulher, sobre os lugares sociais estabelecidos, sobre os discursos sociais patriarcais. A leitura da fonte é uma propaganda. Então, observa como a Olimpíada nos dá a possibilidade para tudo isso, como ela nos convida. Beleza? Gente, aqui é só o povo que foi à final, que participou, né? E, por fim, né, eu quero agradecer a presença de vocês, a paciência de vocês em me ouvir, né? E, acima de tudo, agradecer a Maxwell e parabenizar pelo trabalho, né? A Leonardo, a Luciana, que está fazendo um trabalho lá em Catolé do Rocha, né? E reiterar de que juntos somos mais fortes e juntos nós vamos conseguir, né, cada vez mais plantar boas sementes com a Olimpíada. Muito obrigado pela audiência e a paciência de vocês.